Voltando com a resposta da interatividade falada no bloco anterior, a resposta correta é a letra B. Ilustra que as sessões foram realizadas em intervalos muito curtos, impedindo a recuperação completa e sem melhora do desempenho. Nesse bloco, especificamente, irei falar sobre os princípios biológicos do treinamento físico. Lembrando que são modelos teóricos, são diretrizes, normas, orientações gerais que justamente servem para aperfeiçoar o processo de treinamento. Refere-se a todas as áreas do treinamento, determinando seu conteúdo, métodos e organização. Os vários princípios existentes do treinamento interagem entre si, garantindo a aplicação correta desse processo de treinamento. Então, nada mais, nada menos do que esses princípios formam o quê? Uma base para a prescrição, uma base para o acompanhamento e uma base para a correção do treinamento físico de acordo com as características, anseios, objetivos e interesses de cada indivíduo. Iniciando então o primeiro princípio, que é o princípio da individualidade biológica. O próprio nome já diz, individualidade biológica, ou seja, é um fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Então eu tenho uma pessoa que tem justamente o quê? Uma parte genética ou genótipo, mais a parte conhecida como fenótipo. A parte genética ou genótipo está caracterizada pela carga genética que determina diversos fatores dessa pessoa. Por exemplo, desde a cor do cabelo, cor do olho, até mesmo os genes relacionados ao desempenho. Já os fatores fenótipos ou ambientais é tudo que é acrescido ou somado a partir do nascimento. Ou seja, aí entra em característica tudo relacionado à atividade que essa pessoa tem, ao hábito de fumar, por exemplo, à alimentação, ao sono. Todas essas características ambientais podem interferir no desempenho e, de certa maneira, também pode interferir no genótipo, que dessa maneira vai interferir nesse indivíduo, nessa pessoa. Lembrando que dentro dessas características individuais biológicas, eu posso pensar da seguinte maneira: para cada indivíduo, um determinado estímulo provoca uma adaptação específica. Vou fazer um paralelo no medicamento, num remédio. Às vezes, você toma um remédio para dor de cabeça, essa dor de cabeça passa. Outra pessoa vai tomar o mesmo remédio e a dor de cabeça não passa. Então, é um estímulo e cada corpo responde de um jeito. Vamos pensar agora no exercício físico. Eu posso fazer a mesma sessão de exercício que você, mas o que pode acontecer? Eu vou ter uma resposta diferente da sua, porque nós somos diferentes. Então, tem uma parte genética, por mais que a parte do exercício físico seja igual. Então, esse componente justamente nos mostra do princípio da individualidade biológica que para o mesmo estímulo, por exemplo, 30 minutos de exercício físico, para mim vai gerar uma adaptação diferente do que a sua. Então isso determina que o mesmo estímulo vai proporcionar diferentes respostas, diferentes adaptações para diferentes pessoas. Da mesma maneira, a gente tem que pensar que justamente existe um mapa genético que justamente tem sido estudado ao longo dos anos, que justamente estão relacionados tanto à performance quanto ao fitness. Esse mapa genético já tem vários genes e olha só o que caracteriza esse mapa genético. Em 2001, em torno de 29 genes estavam relacionados à performance e fitness. À medida que foram passando os anos, 2002, 71, 3, 90, 4, 109, 2007, 170 e hoje, quantos genes nós temos relacionados à performance e ao fitness? Isso é muito difícil, então, dizer
que somente fazendo um mapeamento de alguns genes, por exemplo, 3, 4, 5 genes, eu posso dizer que aquela pessoa ou aquele atleta vai ser o melhor naquela modalidade. É muito complexo o nosso corpo humano. Da mesma maneira, a gente tem que pensar no princípio da adaptação. É a lei mais importante da vida, por quê? Toda vez que um estímulo, então toda vez que a gente tem que pensar estímulo, eu posso pensar no exercício físico, naqueles 30 minutos de caminhada, naqueles 30 minutos de corrida. Vai gerar um estímulo no nosso corpo ou no nosso organismo e dessa maneira o nosso corpo vai tentar fazer o quê? Se adaptar. Surge uma resposta positiva ou não. Por quê? Lembrando que nem sempre o exercício físico, agudamente, ele é positivo. Ele tem um processo de fadiga, como demonstrado justamente na teoria de supercompensação. Tem uma fadiga e tem um processo de recuperação. Quanto tempo vai demorar para justamente ter essa resposta? Ter justamente essa adaptação? E sempre que acontece um estímulo, pensando no exercício físico, o corpo vai buscar o quê? A homeostase. Então existe um equilíbrio. Esse equilíbrio foi gerado, esse desequilíbrio no caso, essa homeostase foi quebrada por conta do exercício físico. Esse exercício físico, então, mudou esse estado de equilíbrio estável que essa pessoa tinha. E a partir do momento que justamente acontece esse processo de recuperação, o corpo vai tender a fazer o quê? Gerar de novo esse momento de estabilidade ou de equilíbrio novamente. Dentro desse processo, então, nós temos que pensar nesse estímulo, caracterizado pelo exercício físico, como o organismo vai reagir e, da mesma maneira, como seria a resposta ou adaptação. Lembrando que resposta é algo agudo, tanto durante quanto após o exercício físico, e adaptação seriam justamente esse acúmulo de sessões realizadas, caracterizando uma adaptação ou um efeito crônico. Então, é importante que o estímulo que a gente dá dentro desse exercício físico são conhecidos como o estresse. Esse estresse pode ser débil ou fraco, ou seja, que vai favorecer nenhuma modificação no corpo. Esse estímulo pode ser médio, que justamente vai favorecer apenas uma excitação ou provocar pequenas alterações. Então, tem pequenas alterações e, consequentemente, a melhora também é reduzida, porque não foi um estímulo ótimo. Se a gente pensar nos estímulos fortes, eu também posso chamar esses estímulos de ótimos ou estímulos adequados, justamente vão favorecer essas adaptações que eu quero no corpo dessa pessoa. Então, eu tenho que justamente balancear, saber principalmente volume e intensidade do treinamento, da sessão de treino, para justamente não dar um estímulo nem tão fraco, caracterizado pelo 1 e pelo 2, e também não dar um estímulo muito forte, que aí justamente eu posso promover o quê? Danos. Promover danos, eu também posso promover o quê? Lesões. E não é isso que nós queremos com o nosso aluno ou com o nosso atleta. Então, é muito importante que o professor ou que o profissional de educação física saiba manipular variáveis do treinamento físico, como volume e como intensidade. Isso é algo que tem que ser levado em todas as sessões de treinamento e mostrar para o aluno que está sendo feito algo pensado, tanto aumentando o volume quanto aumentando a intensidade. Dentro dessa característica, nós temos que pensar também na sobrecarga. Essa sobrecarga é justamente na busca da seguinte característica: a aplicação de uma carga de trabalho, por exemplo, os 30 minutos de exercício físico, numa intensidade ou numa velocidade de 5 km por hora. Acontece uma recuperação do organismo buscando acontecer o quê? Uma homeostase. Então aqui, ó, eu tenho um estímulo. Depois de um determinado momento, eu tenho a homeostase. Na outra sessão de treinamento,
Ao invés desse aluno realizar os 30 minutos numa velocidade de 5 km por hora, eu posso justamente fazer o quê? Realizar a 6 km por hora. Então, aqui estava com 5 km por hora e aconteceu esse aumento, esse ajuste da carga, esse aumento da sobrecarga. E assim pode ir acontecendo, que aí o corpo vai chegar num processo de homeostase e depois eu posso aplicar um outro estímulo, uma outra carga de trabalho, por exemplo, aumentando a minha velocidade. Então, justamente, eu tenho que fazer sempre esses ajustes, tanto no treino aeróbio, quanto no treino de força e nas sessões de treinamento de maneira geral. Um outro princípio é o princípio da especificidade, ou seja, se eu treino uma determinada modalidade, eu vou ter uma resposta esperada para aquela modalidade. Então, vamos pensar nessa figura que eu coloquei aqui. Eu tenho justamente duas pessoas, dois homens, que no caso, eles são gêmeos, univitelíneos, ou seja, eles têm o mesmo DNA. Em determinado momento, eles foram treinados, no caso estático, treinamento de força, e no caso dinâmico, treinamento aeróbio. Olha a diferença, tanto na composição corporal, tanto no caso, no volume de sangue no coração e no VO2 por litro por minuto, que aconteceram essas diferenças. O menino, o homem mais magrinho, justamente treinou aerobicamente, ou seja, de maneira dinâmica. Com isso, ele teve respostas características específicas dessa modalidade. Já o que fez o treinamento estático ou treinamento de força, teve um outro estímulo, consequentemente, outra resposta, como nós podemos ver no tipo físico de um em comparação ao outro. Isso também acontece de acordo com a característica do coração. Se eu tenho um estímulo mais voltado para o aeróbio, eu tenho uma determinada sobrecarga no coração. E eu tenho uma característica de eu ter uma hipertrofia excêntrica. Da mesma maneira, se eu tenho um estímulo voltado para o treinamento de força, eu tenho uma sobrecarga de pressão. E eu tenho, consequentemente, uma hipertrofia concêntrica no coração. Ou seja, determinados estímulos vão proporcionar determinadas mudanças funcionais e anatômicas no nosso corpo. Um outro estímulo, ou no caso, um outro princípio que também é importante mencionar, é o princípio da reversibilidade. Ou seja, a interrupção completa de um programa de treinamento fará com que essas adaptações que esse treinamento provocou sejam perdidas ao longo desse período que essa pessoa ficou parada. Lembrando que tanto as adaptações e benefícios são transitórios. Ou seja, se eu treino, eu tenho adaptação, eu treino melhora. Se eu destreino ou se eu paro de treinar, vai acontecer reduções justamente dessas adaptações e desses benefícios. Lembrando que quanto maior a base do treinamento, mais lenta será a queda. Então, se a pessoa treinou 5, 10, 20 anos, mais lenta será essa queda. E justamente essas adaptações podem voltar aos estágios iniciais após pausas muito longas de treinamento. Então, imagina um ex-atleta, treinou durante 15, 20 anos, aí ele ficou o quê? 5, 10 anos sem treinar. Consequentemente, ficaram algumas adaptações, mas a maior parte dela aconteceu justamente essa redução. E por último, é o princípio da treinabilidade. O que é isso? Quanto mais treinado uma pessoa, mais difícil de obter maiores ganhos e êxito. E mais propenso também a lesões. Mais treinado, menos treinável, ou seja, mais difícil de obter resultados. Pensando então nessa interatividade desse bloco, vamos a ela. Fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Esta frase refere-se a qual princípio do treinamento físico? Assinale abaixo a única alternativa correta. Letra A, princípio da individualidade biológica. Letra B, princípio da adaptação. Letra C, princípio da sobrecarga. Letra D, princípio da especificidade. E letra E, princípio da treinabilidade. A resposta correta é a letra A, princípio da individualidade biológica. Então, finalizo esse bloco e essa unidade e até a próxima.